Professora, vou fazer agora o vídeo do trabalho da semana 3, no qual é pedido que seja feita uma explicação do modelo dos múltiplos fluxos do John Kingdon. Para isso fiz a leitura da tradução do capítulo 9 que você colocou em anexo, e também aquele texto da Capella, né, no caso. E, enfim, o modelo dos múltiplos fluxos ele tenta responder por que alguns problemas entram para a agenda política e por que outros problemas não entram. No caso, ele faz a avaliação de atores, como determinada situação se torna prioritária ou não, e ele estabelece isso de várias formas, usando alguns fluxos para poder mostrar como essas questões são realizadas. Então, o autor ele considera que as políticas públicas formaram por 4 processos, né, que o ciclo, que seria estabelecimento de uma agenda de política pública, considerações das alternativas, escolha das alternativas e implementação da decisão. E o modelo dos múltiplos fluxos, no caso, ele aborda esses 2 primeiros processos, no qual ele considera que a agenda é definida pelo autor como um conjunto de assuntos sobre os quais o governo e pessoas ligadas se concentram sua atenção, né? No caso, como uma questão passa a ser prioritária na agenda, como ela desperta essa atenção e por que ela e não outros em determinados momentos. E para isso ele coloca que 3 fluxos devem ser considerados na formação das políticas públicas, e quando esses fluxos convergem, né, no caso, podem haver mudanças na agenda. O primeiro desses fluxos é o fluxo de problemas. Ele analisa de que forma as questões são reconhecidas como problemas e por que determinados problemas ocupam a agenda governamental. E para isso são utilizados 3 mecanismos básicos. Indicadores, que como seria, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, déficit público, enfim, o índice, como é que se diz, a faixa etária de determinado grupo, que é quando são reunidos e apontam para a existência de uma questão que pode ser entendida como problemática para os formuladores, né, para quem tem aquela legitimidade. Então eles enxergam números ou enxergam determinadas questões que podem ser vistas como uma problemática para que entre na agenda e seja pensado uma solução para aquilo. Por isso não demonstra a existência de um problema, né? A interpretação desses problemas é que vai ser, enfim, a questão. Aí tem os eventos, né, que são que eles em si não levam um assunto à agenda, mas eles atuam com a percepção de problema. Então pode ser crises, desastres ambientais, por exemplo, a questão de Mariana agora, e feedback das ações do governo, que pode ser, por exemplo, quando a sociedade ela entra em contato com o governo, ou então a própria mídia faz alguma pressão ou alguma questão de acordo com o que o governo está fazendo ou não. Então pode ser, por exemplo, o contato com ouvidorias, né? Quando o cidadão ele vai lá e faz sua reclamação, alguma coisa, no caso sobre monitoramento de gastos, acompanhamento de implementação, cumprimento de metas, reclamações de servidores ou cidadãos, que podem trazer o problema para a agenda. O outro fluxo é o fluxo de soluções, né? Policy Teams, que é um conjunto de alternativas e soluções disponíveis para os problemas. No caso, as pessoas acham soluções, então procuram problemas para aplicá-las. A ideia é que se mostram as ideias que se mostram viáveis do ponto de vista técnico, com custos toleráveis e aceitos pelo público. E aceitas pelo público em geral, com responsabilidade dos formuladores das políticas, né? Aqueles que têm a legitimidade para estar fazendo as proposições. As comunidades geradoras de alternativas são compostas por especialistas, pesquisadores, enfim, assessores parlamentares, assessores acadêmicos, funcionários públicos, que têm um estudo, entendem como determinada solução pode ser realizada, e aí vão em busca de problemas para poder estar aplicando aquilo. E o fluxo político, né, o political steams, decisão política propriamente dita, que ele é acompanhado de 3 elementos que exercem influência sobre a agenda governamental, né? O próprio humor nacional, que são diversas pessoas que compartilham de mesmas questões por um determinado tempo,
Então, quando determinado tema está, enfim, mais efervescente e tal, ele gera essa questão do humor nacional, né, a percepção pelos participantes do processo decisório. Tem também a questão o segundo seria as forças políticas organizadas, né, composto por políticas exercidas por grupos de pressão. Então pode ser o próprio, às vezes, terceiro setor, a própria ação coletiva, os setores da sociedade civil, enfim, a forma como outros setores influenciam a política do Estado. E mudanças no governo, né? Mudanças de pessoas em posições estratégicas de gestão, composição do governo, chefia de órgãos públicos afetam a agenda do governo. Tanto em mudança de governo no sentido de, por exemplo, a cada 4 anos muda o governo em algum lugar, ou no sentido mesmo da mudança do agente que está comandando determinada pasta, né? Então, ou seja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a cada 4 anos, geralmente eles não reelegem governadores. Então, ali existe uma mudança de governo, existe uma mudança política, mudança de agenda direta a cada 4 anos, porque culturalmente eles não costumam reeleger ninguém. Mas também pode ser, por exemplo, agora, né? Ontem o Serra mandou a carta dele de demissão, pediu para sair, aparentemente por algum problema de saúde, e outra pessoa deve assumir, e por ser outra pessoa ter, enfim, outra visão política, provavelmente a agenda política do Ministério das Relações Exteriores deve mudar também. Então essa mudança de governo, né, ela tem a sua perspectiva de mudança. E é interessante comentar, né, que no clima nacional as mudanças dentro do governo são as maiores propulsoras de transformação da agenda governamental. Então, enfim, um tema que surge em determinado momento, ele pode ser muito forte para as ações que vão acontecer naquele determinado tempo, como comentei a questão de Mariana, né, pode ser. Para o autor, é importante ressaltar que o fluxo de problemas e o fluxo político apresentam maior potencial para a mudança de agendas, enquanto o fluxo de soluções alternativas chegam apenas quando problemas ou demandas políticas criam oportunidades para essas ideias, ou seja, é muito mais fácil quando você tem um problema você pensar na solução do que quando você tem uma solução procurar o problema, né? E aí ele coloca também a questão da importância dos empreendedores políticos, que são os negociadores hábeis e que mantêm conexões políticas. Então pode ser desde a questão política de fato, os assessores, os políticos legitimamente eleitos, ou consultorias que prestam aquele serviço, e no caso os autores nesse processo de definição da agenda e formação de políticas públicas podem ser os autores visíveis, né, que são os que recebem a atenção da imprensa e do público, que tem influência sobre a agenda governamental, né, presidente, alta administração, senadores, deputados, partidos e grupos de interesse, a própria mídia, né, que destaca em alguns pontos da agenda estabelecida, e também tem os autores invisíveis, né, que formam as comunidades nas quais as ideias são geradas e postas em circulação, tem influência sobre a geração de alternativas e soluções. Ou seja, pode ser desde o burocrata, né, o acadêmico, consultor que eu falei, pesquisador, assessor parlamentar e analista de grupos de interesses. Então, para finalizar, o que e dar um exemplo, né, como é pedido na ementa, esse modelo ele visa entender como esses problemas são vistos, como podem ser pensadas as soluções e a atuação, né, a atuação dos atores nessas questões. E aí, por exemplo, a gente pode ver a questão do próprio Bolsa Família, né? Foi visto a questão dos indicadores, né? Então viram que tinham determinada desigualdade social, os atores viram aquilo como uma janela de oportunidade, pensaram como poderiam estar solucionando aquilo e utilizaram dos seus meios para poder pensar a solução daquela política pública através de, enfim, usando seus instrumentos, mídia e todo o restante. E é isso. Eu acho que deu para falar um pouco por alto, né, em 10 minutos, sobre a questão do modelo de múltiplos fluxos. Eu espero que tenha ficado da forma como você esperava. Até o próximo vídeo.